Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Cheguei para mais um picolé de limão. A história do Cássio e do Renato. Eles são primos e quem me escreve é o Cássio. Bom, o Cássio se formou no ensino médio e começou como contínuo, né? Tipo um office boy, numa multinacional. E assim, daquelas empresas que você entra novinho e a empresa vai te incentivando, vai pagando curso para você crescer na empresa. E aí, quando ele estava já com 1 ano na empresa, o Renato, primo dele, estava precisando de trabalho. E aí ele levou o currículo do Renato, recomendou, e Renato foi contratado. Maravilha! Dali pra frente, o Cássio fazia os cursos dele, Renato começando a trabalhar ainda, também foi passando o tempo, também foi tendo oportunidade de fazer curso, até que os dois foram transferidos para o mesmo setor. Os dois foram transferidos para o setor de exportação. O Cássio, um cargo assim acima do Renato, tipo, sei lá, o Renato entrou e o Cássio já era pleno, depois virou sênior, sabe, essas coisas assim, ele estava um degrau acima de Renato. E a família toda feliz, porque os primos estão trabalhando juntos, e as duas mães, né, irmãs, então muito próximos, muito chegados, e tudo dando super certo. Nessa fase já tinha alguns anos que eles estavam trabalhando lá, os dois terminaram a faculdade, e aí veio uma oportunidade para o Cássio trabalhar fora, porque a multinacional tinha filiais em vários lugares, e pintou uma oportunidade para o Cássio ir trabalhar fora. Então, assim, era uma coisa muito boa, que ele estava muito querendo ir. E funcionava assim, por exemplo, Itália. Não é Itália, mas vou pegar a Itália. O pessoal lá da filial da Itália vinha para cá, dava mais ou menos o treinamento para o Cássio e para quem ia, e o Cássio e mais um de um outro setor. E aí passava ali 6 meses, depois dessa preparação, ia para lá. E era para morar, para ficar 3 anos. Vida do Cássio, assim, toda alinhada para ir. Chegou na metade do treinamento, o chefe dele chamou ele e falou: olha, eu tô muito feliz com o seu trabalho, né? Com essa oportunidade de morar fora, mas eu acho que você vai ser mais útil para mim aqui. Então, eu queria adiar a sua ida para a Itália por mais um tempo, né? Vou ver quem pode ir no seu lugar e eu acho que assim é melhor, não sei o quê. E ele ficou arrasado, Cássio, arrasado. Mas era o chefe dele, ele não podia argumentar que ele queria ir de qualquer jeito, né? Ele até falou que não, que se pudesse preferia ir, mas o chefe dele vetou. 2 semanas depois, Renato todo felizinho. Quem que ia no lugar do Cássio? O Renato. Cássio tomou aquele baque, mas pensou, bom, eu vou ficar aqui, pelo que o meu chefe falou, meu trabalho aqui também vai ser importante. Bom pro Renato, vou incentivar. E aí incentivou. Renato tinha que correr atrás do prejuízo no treinamento, né? Porque só tinha mais um tempo até dar o tempo da vaga lá. O Cássio ajudou ele em tudo. Renato foi. Maravilhoso, Renato feliz na Itália. 7 meses que Renato estava na Itália, teve uma confraternização na multinacional no Brasil, né? E o Cássio estava lá, todo mundo estava lá. E aquele chefe dele estava lá. Aí o chefe dele, numa conversa, sabe quando você tá de conversa mole? Falou assim pra ele: e aí, Cássio, você melhorou? Como que você tá? Você já tá podendo tomar álcool, né?
Aí ele falou, melhorei do quê? Ele falou, acho que agora a gente pode conversar, né? Eu fiquei muito preocupado com você, porque o seu primo, o Renato, falou que você estava em depressão, que você estava até tomando medicação, porque você não queria ir para a Itália, e eu achei que eu estava fazendo uma coisa com você que você não queria, e que se eu perguntasse para você, o Renato falou que se eu perguntasse para você, você ia falar que queria, porque você tinha medo de perder o emprego. Eu fiquei muito mal com isso. E assim... Gente, o Cássio foi ficando vermelho. Ele ficou tão em choque que parecia que realmente o chefe tinha razão. Pareceu assim, nossa, o chefe descobriu que eu não queria ir, porque ele ficou tão chocado que o próprio primo dele tinha passado a mega rasteira nele, Aí o Cássio ficou em choque, não conseguiu responder, como era uma festa, assim. Ele já tinha realmente tomado uma cachaça ou outra, ele falou, bom, é melhor eu não falar nada, que eu possa, sei lá, falar uma besteira. Vou conversar com o Renato primeiro. Aí ele pegou e mandou mensagem pro Renato, falando, escuta, que história é essa de depressão, que não sei o quê? A sorte dele é que ele fez tudo isso no WhatsApp. E aí ficou tudo gravado, inclusive os áudios do Renato falando que ele queria muito ir para a Itália, que ele não sabia como conseguir essa oportunidade e que ele jogou verde. Que no mundo dos negócios era assim mesmo, tipo canalha. E o Cássio ficou muito mal, porque eles eram tipo primo-irmãos, tipo eu e minha prima Janaína, assim, primo-irmão, sabe? Você não dá rasteira, sei lá, no seu irmão de sangue, porque é praticamente irmão de sangue. E aí ele ficou mal, chorou, contou pra mãe dele ficou revoltada, contou pra irmã, a irmã, lógico, ficou do lado do filho, e as duas irmãs brigaram e romperam por causa dessa treta. E o Cássio não estava mentindo. Ele tinha tudo que o Renato tinha falado. O que o Cássio resolveu fazer? O Cássio resolveu contar pro chefe. E aí ele foi na sala do chefe, contou tudo, mostrou os áudios, mostrou o texto do WhatsApp. Resumindo, Renato foi mandado embora. E aí começa a treta, porque a família dos dois dividiu. Renato chegou da Itália com sangue nos olhos, querendo bater no Cássio. E assim, quem mentiu, manipulou e enganou para poder pegar o cargo do primo foi o Renato, né? Bem feito que ele foi mandado embora, eu não tenho dó não, gente. E aí a família toda partiu, né, em dois, e isso já tem alguns anos, né? Eles brigaram feio, beleza, passou. O Cássio subiu mais um pouco na empresa e agora está na Itália. E nem é a vaga que seria do Renato, é uma vaga acima ainda. Pensa numa multinacional que tem outras empresas, não por fora, mas é tipo um ramo, tem outras empresas. E aí surgiu uma vaga que tem o perfil do Renato lá na Itália para uma empresa dessa rede. E a família, e até a mãe agora do Cássio, falou, já passou tanto tempo, ajuda o Renato aí, ele já tem experiência, morou aí e tal, né? E aí veio a pandemia. E aí a vaga ficou suspensa e tal. E agora que tá meio que reabrindo as coisas na Itália, eles voltaram a cogitar, né, essa vaga. E o Cássio, se ele quiser, ele pode colocar o Renato. Só que ele tem muito pé atrás. E aí ele queria saber de vocês se vocês dariam essa outra chance pro Renato. Eu, Andréia, não daria. Ele que, né, vai lá arrumar o LinkedIn dele, ele que faça os contatinhos profissional dele de outro jeito. Não foi o próprio Renato que falou que é o mundo dos negócios, é sujeira mesmo? Você acha que se o Renato não tiver mais uma chance, ele não vai dar rasteira? Eu não confio. Então ele tá na dúvida, porque ele tem essa pressão familiar. E aí ele queria saber de vocês se ele deve dar uma nova chance pro Renato. E detalhe, se o Renato for esse início, ele vai morar com o Cássio. E eles nem se falavam mais. Agora que o Renato soube dessa vaga, pelo LinkedIn, que ele voltou a conversar com o Cássio. Então, quer dizer, só agora que ele tem interesse que ele resolveu se redimir, assim, pedir desculpa. Porque antes ele não pediu. Antes, nem festa nem família, os dois frequentavam a mesma. Então, não sei, acho o cara um interesseiro. Eu não daria chance. E vocês? Vocês dariam uma chance aí pro Renato Traíra? Um beijo e até daqui a pouco. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.